Neemias, nós vamos quebrar um pouco o nosso trabalho, que falamos sobre igreja. Vamos falar hoje sobre a reforma de Neemias. A propósito dos mais de 500 anos de reforma da igreja cristã, Neemias capítulo 13, e eu quero falar um pouco sobre a reforma de Neemias. Há um dístico da nossa cultura protestante que diz o seguinte: Eclésia reformata, reformandum est. Eclésia reformata, reformandum est. Isto é, igreja reformada, sempre reformando. Que isso é um mote, é um dístico da igreja reformada. Igreja reformada, sempre reformando. Isso é, nós não podemos parar de nos reformar. Reformar o que? A Bíblia, a teologia, a doutrina? Não! Reformar a nossa vida à luz da Bíblia, à luz da teologia. Bom, somos uma igreja cristã, viemos do século I da nossa era. A igreja foi organizada por Jesus Cristo, Senhor da igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já no primeiro século, quando a primeira era da igreja, que era apostólica, começaram a surgir algumas heresias dentro da igreja: docetismo, o gnosticismo e outros ismos que haviam dentro da igreja, contra os quais Paulo combateu veementemente, João, o apóstolo, veementemente. Algumas dificuldades apareceram na igreja, e quando ela entra no segundo século, a igreja estava minada por esse tipo de pseudo-cristianismo ou de criptomundanismo, isto é, um mundanismo escondido dentro do cristianismo. Você fala cripto, significa isso, escondido. Então havia um criptomundanismo dentro de um falso cristianismo. Já então, no segundo século, Deus precisou chamar alguns homens, que era a segunda fase da igreja. A primeira fase da igreja era a fase apostólica. A segunda fase da igreja era a fase da patrística. Deus começou a chamar nesse segundo século homens intelectuais, altamente intelectuais, cristãos, tementes a Deus, convertidos, tais como Agostinho, tal como Crisóstomo, como Tertuliano, e tantos outros intelectuais da época que ressuscitaram a igreja dos escombros desse criptomundanismo, desse falso cristianismo. Esses homens, os pais da igreja, é que realmente não deixaram a igreja morrer. Orígenes e tantos outros que vocês, ao lerem a história da igreja do segundo período da patrística, vocês vão encontrar esses homens. E por causa desses homens, o cristianismo reverdeceu, refloresceu, cresceu. E então chega até o quinto século e no sexto século, quando entra um século diferente, quando foi eleito um bispo muito poderoso chamado Gregório. E esse é o chamado canto gregoriano. Não sei se vocês já ouviram falar isso. A igreja católica tem uma música muito linda, gregoriana, muito linda. Esse Gregório começou a institucionalizar a igreja cristã como a igreja do mundo inteiro. Criou uma espécie de catolicidade litúrgica, catolicidade política na igreja, de tal forma que ele queria que naquela época, a partir do século V, todas as igrejas cristãs da época rezassem missa em latim, porque ele quis unificar a igreja através da língua. E se há uma coisa que nos unifica, é a língua. E Gregório era um homem muito esperto, muito sábio, muito político e politizado. Então ele institucionalizou a missa, os ritos, a língua. Então a igreja do século V até o século XII veio passando por essas fases difíceis de politização. No século XII levantou um homem na Itália que começou a pregar a Bíblia, começou a falar da Bíblia, chamado Pedro Valdo. E na Itália, já no século XII, Pedro Valdo fundou uma igreja que até hoje tem algumas comunidades, chamada a comunidade dos valdenses. Logo depois de Pedro Valdo, um pouco mais depois, veio João Bus, depois veio João Wycliffe, outros prenúncios, outros ecos que a reforma fazia necessária naquela época. Mas na verdade, a igreja cristã teve a sua grande divisão, foi no período da reforma.
Estamos saindo da Idade Média, no século V, indo para o século XII, XIII, XIV, XV, entrando para a Idade Moderna. Época do iluminismo, que as mentes foram iluminadas pela volta à cultura grega, deixando um pouco a cultura latina, deixando um pouco o eclesiocentrismo e voltando para os ensinos de Aristóteles, Platão e outros pré-socráticos. Na verdade, o iluminismo foi uma revolução que houve na Europa, que afetou a todas as partes. Se a igreja era o centro do mundo, a história era eclesiocêntrica, dali para frente a história passou a ser antropocêntrica, ou seja, o homem agora é a medida de todas as coisas, não mais a igreja. A igreja não tinha mais a última palavra sobre a Bíblia, a igreja não tinha mais a última palavra sobre a ciência, a igreja não tinha mais a última palavra sobre a verdade agora era o homem. O homem passou a ser ele, o homem, a medida de todas as coisas. Até a Idade Média, a igreja era a verdade, era a medida de todas as coisas. A partir da Idade Moderna, o homem passou a ser o centro de todas as coisas. O homem era a medida de todas as coisas. E de uma certa forma, isso afetou os cristãos. Se o homem é a medida de todas as coisas, se a igreja não é a medida de todas as coisas, o homem não pode interpretar a Bíblia, independente a despeito da igreja. O homem pode interpretar a ciência a despeito da igreja. O homem pode interpretar a si mesmo a despeito da igreja. Notem que houve uma mudança paradigmática. A igreja deixou de ser o centro, o homem começou a ser o centro. A igreja perdeu o poder e o poder passou para o homem, para o indivíduo. E isso repercutiu de uma certa forma nos cristãos dos Países Baixos, normalmente nos cristãos da Alemanha. E que debaixo da luz do iluminismo, desculpa a redundância, debaixo da luz do iluminismo, eles começaram a entender o mundo a partir de um outro jeito. Como a revolução tecnológica, cibernética, trouxe para nós hoje uma revolução tremenda. Assim como houve a revolução cultural do iluminismo, houve a revolução industrial no século XVII, XVIII, XIX. Hoje houve uma outra revolução, a revolução tecnológica. O mundo hoje não se comunica como se comunicava antigamente. E a Rede Globo está perdendo tempo, porque ela não acompanhou a tecnologia. Ela achava que ia ser detentora do poder do mundo a vida inteira, e não foi. O mundo mudou, o mundo mais não tem fronteira, o mundo agora é o quintal de todo mundo. Ninguém mais tem verdade, todo mundo tem verdade, porque tem um canal de televisão no seu smartphone, que tem um canal de comunicação no seu smartphone. E parece que tem algumas pessoas que achavam que eram detentoras do mundo, não descobriram que agora o homem voltou a ser novamente, individualmente, o centro de todas as coisas. A tal ponto de dizer que uma mentira pode ser verdade, você pode ter uma pós-verdade, você pode ter uma pós-mentira, que se torna verdade, as chamadas fake news. A gente acaba criando outros paradigmas de verdade. Então o mundo mudou, o mundo revolucionou. E Lutero foi um homem muito importante do século XVI para essa mudança paradigmática. Tirar a igreja do centro, tirar o homem pós-medieval do centro, o homem moderno do centro, porque o homem ficou o centro na modernidade, e voltou o centro da verdade para a Escritura. Então é o bibliocentrismo. Lutero fez exatamente isso, escapou do iluminismo, trazendo todas o suporte que o iluminismo lhe dava, intelectual, e jogou ao centro da história a Escritura. Por isso que os protestantes são chamados Bíblia, os protestantes são chamados os da Escritura, os fanáticos que ficam estudando a Bíblia o tempo inteiro. Então vocês percebam que Lutero, de uma forma muito inteligente, consegue tirar o centro do homem e trazer para o centro da Escritura. Foi isso que Lutero fez. Então corremos um pouco na história da igreja para ver o que aconteceu. Lutero então fez a eclodida reforma do século XVI. E olhando a Escritura Sagrada, ele era um monge agostiniano. Quero dizer para vocês que a nossa cultura protestante é agostiniana. Lutero era um monge agostiniano e ele ficava muito angustiado com a sua vida espiritual. Ele não encontrava paz no seu coração, fazendo as suas preces, suas rezas e orações. Ele foi até Roma e ele viu como o Leão X, o Papa, ele ameaçava dinheiro para construir
ali na Catedral de São Pedro, e ele ficou muito escandalizado com aquela simonia. Simonia é quando você compra favores espirituais com dinheiro. E ele ficou muito escandalizado, porque ele voltou muito desesperado, como um professor universitário que era, professor de ética e de filosofia. Lutero então sentia sua alma agoniada, e abre a Escritura Sagrada, e encontra uma frase lapidar: o justo viverá pela fé. E ele encontrou paz em seu coração, que ele tanto buscava. Ele encontrou nessa frase: o justo viverá pela fé. Então eu não tenho condições de fazer nada para alcançar a vida. Não, o justo viverá pela fé. Não adianta ser da igreja. Não, o justo viverá pela fé. Adianta orar o dia inteiro, fazer missa o dia inteiro. Não, o justo viverá pela fé. E ele teve uma experiência com um livro sagrado. Ele tinha acesso ao livro. Poucas pessoas tinham acesso na época. E Lutero então faz eclodir a reforma, colocando na porta do castelo de Wittenberg, na catedral do castelo de Wittenberg. Ele coloca ali no WhatsApp da época, que era o jornal da época, é a porta da igreja, todo mundo passava, todo mundo era obrigado a ler. Ele colocou seus 95 teses fazendo eclodir a reforma. Eu quero falar de uma reforma que teve muito tempo atrás, a reforma de Neemias. Então eu gostaria que vocês voltassem para o capítulo 13 de Neemias. Olha o que Neemias fez para reformar. Neemias fez algumas reformas interessantes lá em Jerusalém. Eles estavam cativos, Judá era cativa na Babilônia, e o rei Ciro teve misericórdia de Neemias, amou Neemias e deixou Neemias reconstruir. A primeira coisa que Neemias fez foi reconstruir o templo e o altar. Ele não fez tudo numa viagem só. Ele chegou a Jerusalém, viu aqueles escombros, e ele reconstrói o templo e o altar. Na segunda viagem, ele reforma os muros de Jerusalém. Na terceira viagem, ele reforma os homens de Judá. Começou com o físico, e depois caiu no coração dos homens. E ele está falando agora a última fase da reforma de Neemias, que era a reforma do coração dos judeus. Estavam longe de Deus, estavam ricos, muitos deles não quiseram voltar. Mas Neemias precisava fazer a reforma mais profunda, muito mais do que o templo, muito mais do que o altar, muito mais do que a lei, que era tão importante. Era fazer uma reforma no coração do povo judeu. Como é que ele fez? Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito os amonitas e os moabitas que não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água lá no tempo do deserto. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Israel se enfraqueceu por causa de uma coisa: casamento misto. Lá tinha os amonitas, que eram inimigos de Deus, mas os judeus voltaram e aos poucos foram casando com pessoas estranhas ao Deus vivo, Deus verdadeiro. Uma das coisas que mais enfraqueceram a nação de Israel foram os casamentos mistos. Haja vista a pessoa de Salomão. Casaram com pessoas pagãs, pessoas idólatras. Então houve uma mistura de judaísmo com o paganismo. E os filhos já não falavam mais com o sotaque próprio de um hebreu. Havia uma mistura de sibolete com gibolete, isto é, um CH ou um SI, e eles já não falavam mais a cultura hebraica. Houve uma mistura. E os filhos que nasceram já não eram mais como os filhos de antigamente. Eram filhos frágeis, filhos híbridos. Nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Essa foi a primeira vez que Neemias disse: nós precisamos de trazer a genética sagrada para a nação de Judá. Nós precisamos de purificar a nação de Judá. Gente que ama a Deus de Israel tem que casar com gente que ama a Deus de Israel. Gente temente ao Deus Yahvé tem que casar com gente temente ao Deus Yahvé, para que os filhos sejam da aliança, para que os filhos sejam de Yahvé.
Uma das coisas que tem mais enfraquecido a igreja nossa cristã é o casamento misto. Quando estou falando de casamento misto, não é homem com mulher, não, tá? Esse é misto bom. Eu estou falando de casamento misto é quando homens casam com mulheres que não amam o mesmo Deus deles. Mulheres casam com um homem que não ama o mesmo Deus deles. Não estou falando de crente, de católico, não. Eu estou falando de gente que ama a Deus, gente que é temente a Deus, gente que tem temor de Deus no coração. Pai, mãe, você que está aqui, o seu filho tem que casar com uma menina que ama mais a Deus do que ele. Pai, mãe que está aqui, que estão aqui, o seu filho, a sua filha tem que casar com um homem que ama mais a Deus do que a ela. Isso é um casamento genuinamente cristão. Pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, casando com homens que amam a Deus, que temem a Deus. Isso acabou com a vida de Salomão, o homem mais sábio do mundo. Isso acabou com a vida de Sansão, o homem mais forte do mundo. Neemias disse: Israel nunca será uma nação forte como era antigamente, se nós não trabalharmos nas suas bases, se nós não trabalharmos na sua genética divina e espiritual, se não voltarmos a trabalhar sobre a aliança do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pais e avós que estão aqui, atentem. Uma reforma que nós precisamos de fazer isso é reformar o nosso modelo genético espiritual. A coisa que eu mais pedi a Deus é que me desse uma nora que amasse a Deus, me desse um genro que amasse a Deus. Isso era o mais importante. Depois as outras coisas viriam, as outras coisas seriam acrescentadas, mas isso era basilar, isso era fundamental. E por bondade e misericórdia de Deus, eu e Energia oramos noite e dia pela vida desses meninos. E por bondade e misericórdia de Deus, meu filho casou com uma menina de Deus, temente ao Senhor. Raquel casou com um homem de Deus, temente ao Senhor. Quantas noites passaram de lutas e dificuldades, ali estava a mulher do meu filho orando por ele, ali estava o marido da minha filha orando por ela. Neemias disse: não vai haver reforma, não vai haver reavivamento espiritual se não reavivar a família. Não vai haver vigor espiritual se não revigorar a família. Igreja com família fraca vai ser uma igreja fraca a vida inteira, e teremos filhos cada vez mais fracos. E quando eu estou falando de casamento misto, não estou falando, repito, não de casar protestante com protestante, nem católico com católico, não estou falando isso. Tem muita gente na igreja protestante que não dá para casar com a minha filha, nem com meu filho. Não é pelo fato da igreja protestante, com a igreja católica, mas quem é o Deus dele? Quem é o Deus dela? Isso tem que ser decisivo. Pai, mãe, vô, vó, isso tem que ser decisivo. Neemias disse: eu não posso fazer nada no coração do povo se eu não mexer no alicerce. Eu não posso fazer nada para a nação de Judá se eu não começar na base. Ore pela vida dos seus filhos, pela vida das suas filhas. Ore pela vida dos seus netos, pela vida das suas netas, para que eles casem com homens tementes ao Senhor e criem uma geração poderosa sobre a terra. Orem, clamem, gritem, chorem, espalmem as suas mãos diante de Deus, porque aí nós vamos fazer aquilo que os reformados diziam: igreja reformada, sempre, sempre, sempre reformada. Outra coisa que Neemias fez, a partir do versículo 4, ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, que era um inimigo dos judeus, e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas e manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuição para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém. Lembra que foram algumas levas? Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus.
Isso muito me indignou, a tal ponto que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse a câmara, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como ofertas e manjares de incenso. Outra coisa que Neemias fez, rapidamente, com muita sabedoria, ele quebrou o compadrio religioso, o nepotismo religioso, o paranguelismo religioso. Olha bem, no lugar onde estavam os utensílios de Deus, sabe quem estava morando lá naquele lugar santo, sagrado? Tobias, o grande inimigo de Neemias, o grande inimigo do povo judeu. Olha, vocês não têm tanta cultura protestante, talvez como eu tenho. Vocês não sabem o que ronda nos undergrounds da igreja. É impressionante como muitos presbitérios, ou dioceses que é católico, muitos presbitérios se fecham, os seus membros se fecham de tal forma que o presbitério pode morrer e acabar, mas não muda nenhum pastor, porque eles se fecharam entre si, e as regiões se tornam pobres, as igrejas se tornam fracas, não há conversão. Nós éramos 1 milhão de crentes há pouco tempo atrás, presbiterianos, nós somos 930 mil, por causa do compadrio religioso, por causa do nepotismo religioso, porque nós deixamos Tobias ficar naquilo que é sagrado, criamos uma política rasteira que nem o mundo se encontra. Eu estou falando da minha esfera como pastor, porque é lá que as coisas boas acontecem, muito boas, mas as coisas difíceis também acontecem. Neemias disse: se continuar com esse nepotismo, com esse compadrio religioso, nós não podemos mudar Israel. Vamos separar aquilo que é de Deus e aquilo que é política humana. Vamos separar aquilo que é política divina, aquilo que é política humana. Nosso Estado não é laico, mas Deus tem que governar a nossa nação. E então ele traz para dentro e limpa o lugar, expulsa Tobias do templo, joga aquelas coisas bonitas e ricas fora, mas não eram sagradas, não eram divinas. Então Neemias dá o segundo passo para a sua grande reforma. Ele quebra o compadrio religioso que tinha vigorado na política enquanto ele saiu. Da segunda leva, quando ele volta, já havia todo aquele buraco dentro da nação de Judá, todo aquele estrago dentro daquela nação de Judá. Deixa eu contar uma coisa do meu métier, do meu ofício. Há um pastor muito famoso aqui no Brasil, e ele tem um filho que também se tornou pastor, e o filho adulterou pastor. E esse pastor, colega meu presbiteriano, com a influência que ele tinha política, ele encobriu tudo aquilo que o filho havia feito e mandou o seu filho, porque ele tinha influência política no Brasil, para uma cidade lá no Espírito Santo. Depois que tudo passou, depois que os problemas passaram, ele vai atrás do seu filho para São Paulo. Ele havia sido pastor muitos anos de uma igreja forte no interior de São Paulo, e ele tinha muita influência política naquela igreja forte, poderosa no interior de São Paulo. Mas ele tinha 70 anos, e com 70 anos, antigamente, o pastor era obrigado a jubilar, era uma jubilação compulsória. Então ele era pastor em São Paulo, ele se jubilou e trouxe o seu filho adúltero, promoveu uma eleição naquela igreja do interior famosa, e o filho dele agora novo se torna pastor, e ele, de fato, mais velho, se torna pastor junto com seu filho. Na verdade, ele não podia ser pastor, ele não era pastor de direito, mas se tornou pastor de fato. Vocês entenderam o que é compadrio religioso? Quando nas nossas comunidades, muitas vezes nós queremos colocar os nossos filhos à testa da igreja, nossos parentes, sogro, genro, filho, pai, a gente cria um sistema, e as famílias, por serem assim, elas começam a se dividir dentro da igreja. Isso destrói, enfraquece, empana o brilho de Cristo dentro da igreja. Neemias disse: não, chega de compadrio religioso aqui. Nós temos que colocar aqueles que realmente têm o direito, são sacerdotes. Temos que colocar nesse lugar a tribo levítica, a tribo santa. É ela que tem que cantar, é ela que tem que louvar, é ela que tem que interceder pelo povo. Olha a profunda mudança que Neemias fez naquele lugar.
fortaleceram de fato. Os músculos espirituais de Judá se fortaleceram de tal modo que agora não cabia mais compadrio religioso dentro da igreja. Eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana, porque ela é muito séria nas coisas que faz, embora essas coisas aconteçam. Eu fico pensando, se não houvesse aqui nessa igreja já um conselho sério, muito sério, eu não sei o que seria dessa igreja. Não sei. Vocês não teriam os presbíteros que vocês têm. Não teriam. Eu estou falando ex-cátedra, de cadeira. Muitos homens maus estariam liderando essa igreja há pouco tempo atrás. Muitos homens infiéis, muitos homens pecadores seriam os pastores de vocês. O que Neemias fez foi quebrar esse tipo de organização eclesiástica, compadrio religioso. Outra coisa que Neemias fez, sem que não haveria de forma alguma uma reforma, não no templo, não no altar, não na leitura da lei, mas a reforma no coração. Sem família não há reforma no coração. Com compadrio religioso não tem reforma no coração. Outra coisa que Neemias fez, versículo 10, também soube que os quiões dos levitas não se lidavam de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu canto. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntai os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá, todos os seus dízimos, dos cereais, do vinho, do azeite, aos depósitos, por tesouros dos depósitos, pôs Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaias, como assistiam também a eles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se encarregou de repartir as porções para os seus irmãos. Por isso, Deus, o meu Deus, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus para o seu serviço. Outra coisa que Neemias entendeu, sem que não haveria revolução espiritual, reforma espiritual: música. Há um grupo, desculpa a expressão chula, de idiotas, colegas presbiterianos do Brasil, que dizem que a igreja não pode cantar. Grupos de igrejas presbiterianas, co-irmãs, onde homens sendo separados de mulher, eles não podem cantar porque nós não temos voz, santidade para cantar a Deus. Dentro da nossa igreja, a igreja cristã foi sempre a igreja que cantou. Paulo dizia que nós devemos nos reunir e cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja cristã sempre cantou, em todo o perpassar da sua história. A igreja cantou e cantou e cantou para adorar o seu Deus, mesmo que as nossas vozes sejam limitadas, mesmo que a nossa teologia muitas vezes seja rabiscada, mas aquilo que conhecemos de Deus é aquilo que cantamos, aquilo que cremos de Deus é aquilo que cantamos. A nossa voz tem que ser a nossa teologia, a nossa música tem que ser a nossa teologia, a teologia tem que ser a nossa voz, a teologia tem que ser a nossa música. E Neemias disse: não vai haver reavivamento se o povo de Israel não continuar cantando. Os levitas foram colocados em seus postos. Precisamos de reforma? Claro. Igreja reformada, sempre reformada. Não podemos nos acomodar apenas com um grito inaugural de Lutero. Lutero apenas inaugurou a reforma, mas os reformadores continuam. Precisamos de continuar reformando a igreja. Não podemos nos acomodar com o mundanismo. Não podemos nos acomodar com essa filosofia humana, com esse vazio humano, com esse modelo de espiritualidade que temos nas igrejas evangélicas, onde as igrejas evangélicas não passam de balcões de negócios, onde as igrejas reformadas não passam muitas vezes de balcões de influências. Meus amigos, eu quero confessar uma coisa para vocês, que eu nunca falei em público nenhum. Eu tinha todas as possibilidades de ser uma estrelinha da IBD, todas. Tem um grande amigo, um grande pastor, reformado presbiteriano, se encontrou com um auxiliar meu num encontro muito importante, perguntou assim: onde está o Cícero? E ele, um homem de Deus. E esse colega dele perguntou, chegou nesse encontro e disse: olha, fulano, te perguntou onde está o Cícero? Eu disse: fala para ele, ele é mais novo que eu, e me ouve muito. Fala que ele estou no mesmo lugar que eu estive a vida inteira, num púlpito pregando o Evangelho. Não é meu lugar, não é outro lugar.
Esse é o lugar mais honroso que um ser humano pode estar. E a gente não pode descender dele nem para ser rei, porque desceu. O que Neemias fez? Nós precisamos restaurar a alegria desse povo. Os povos precisam de cantar. No capítulo 8, quando eles leram a Bíblia, eles cantaram, choraram. E Neemias disse: podem cantar, podem chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem que se alegrar com a nossa música, mesmo limitada como é. E Neemias disse: não pode haver um povo judeu que não canta. Quando eles estavam lá no cativeiro na Babilônia, os babilônios chegaram perto deles e diziam, Daniel e todos os intelectuais da época: por que vocês não cantam mais? Vocês cantavam tanto naquela nação horrível suas, nação cheia de pedra, terra erodida, areia para todo mundo lado. Mas como vocês cantavam tão lindo? A gente ouvia os cânticos de Sião, longe, e todo mundo sabia que vocês cantavam. Por que vocês não cantam mais aqui numa terra rica como essa? Os judeus disseram, Salmo 137, como que nós vamos cantar se nós estamos em terra estranha? Como nós vamos cantar se as nossas harpas foram penduradas nos salgueiros? Como a música no coração de um rico escravo? Eu prefiro ser um pobre, livre na minha terra, para adorar o meu Deus. É isso que os levitas representavam: a música, a alegria, os louvores de Israel. Sem música não pode haver reavivamento. A igreja primitiva cantou, a igreja do Antigo Testamento cantou. Nós cantamos e temos que cantar, porque a música faz parte do sonho de Deus para a sua igreja. Neemias disse: só pode haver reforma se os levitas estiverem no lugar para cantar. Por isso que vocês perceberam quantos pianistas nós temos na igreja estavam enterrados, quantos ministérios de louvor, quantos corais, quantos grupos. Não é porque eu sou bonitinho, não, porque não pode haver uma reforma verdadeira se a igreja não cantar, se a igreja não adorar. E Neemias entendeu isso, e ele quis fazer uma reforma na igreja, e ele fez. A igreja nunca pode parar de ser reformada. É preciso que se reforme a compreensão, é preciso que dilate a sua mente para entender a glória de Deus, conhecer o caráter de Jesus. E a gente não conhece o caráter de Jesus no mosteiro ou dentro do quarto lendo a Bíblia. A gente conhece o caráter de Jesus quando ama o irmão, quando abraça o irmão, quando sente o hálito do irmão, quando perdoa e quando é perdoado. É isso que a teologia se faz carne, é assim que a Bíblia se torna carne, a igreja do Senhor. Precisamos reformar a igreja, não reforma de teologia, que são verdades imutáveis. Precisamos reformar a nossa alma, nosso coração, nosso lar, nossas famílias, nosso devotismo, reformar a nossa música, a nossa canção. Não vamos fazer música nova, não, é cantar música velha como cantamos agora. Vocês ouviram o que vocês cantaram? Vocês ouviram o som que saiu dessa igreja naquela hora? Vocês ouviram? Quantas vezes vocês já cantaram isso? E por que ficou diferente assim hoje? Reformou o coração, reformou a vida, reformou a música, reformou o louvor ao Deus de Israel. Que Deus nos ajude, irmãos. Agora eu vou usar a palavra específica, propositiva. Que Deus nos ajude a ser cristãos reformados e reformadores. Amém? Amém. Pergunta logo. Deus, agora, nosso Pai, estamos consternados diante da Tua presença, porque ouvimos orações aqui tão profundas, ouvimos músicas, ó Deus, que balançaram a nossa alma, músicas mais contemporâneas, músicas mais antigas, mas que mexeram com a gente. Abraçamos irmãos, ó Deus, onde sentimos a graça do Senhor através desse abraço. Fizemos coisas importantes como ordenar e investir líderes da igreja.
Deus, que coisa maravilhosa é o culto divino, o culto sagrado. Deus, que a nossa igreja saia daqui, Senhor, reformada, reformulada, ressignificada, reestruturada, repaginada pelo poder do Teu Espírito. Deus, enche a nossa igreja desse senso de reverência ao Teu nome, desse senso de amor aos nossos irmãos, desse senso de compromisso, Deus, e falar do Senhor a centenas e milhares aqui em Jaú que morrem sem esperança. Dá, Senhor, que o nosso coração seja cheio da glória do Teu Espírito. Saiamos aqui, Senhor, revigorados, fortalecidos, quebrantados, mas fortalecidos pelo poder do Senhor. E que ao começar a semana, Deus começou hoje, mas ao continuar a semana amanhã, que a gente possa fazer isso com grande destreza e sabedoria espiritual. E que seja, Senhor, da glória, que seja, Senhor do céu, a Tua alegria, a nossa força. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a alegria, a força do Espírito estejam com vocês e com todos nós que amamos a Jesus e que servimos a Jesus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.